Então, né, pessoal, as notícias a respeito de Flávio Dino, nosso possível futuro ministro do STF, continuam repercutindo. Agora, o pessoal aqui da Revista Oeste trouxe uma matéria mostrando que o Flávio Dino, na verdade, ao contrário do que possa dizer o típico discurso esquerdista, não é um fruto da democracia nem nada do tipo. O cara, na verdade, é um aristocrata, porque a família dele está no poder ali na região do Nordeste, do Maranhão, ali nessa região histórica de onde ele pertence, desde a época do Brasil Império, né? Ou seja, estão no poder há muito tempo e não largaram o osso de lá para cá. Tem agora o seu membro mais ilustre do momento ocupando provavelmente, possivelmente, uma cadeira lá na Suprema Corte, além de ter sido senador, governador, ministro do governo Lula e tudo mais. Então, realmente, o cara pertence a um ramo aristocrático da República Brasileira, né? Aquela coisa que veio para substituir a monarquia e que se revela aí uma grande monarquia fajuta no final da história. Temos inúmeros clãs assim aqui no Brasil, já tratei disso em vários vídeos aqui no meu canal, né? E o pessoal também fez questão de colocar aqui essa ideia que está repercutindo de que o Flávio Dino é negro, né? Fala, não, é o quinto ministro do STF negro na história, o pessoal da Folha de São Paulo falou isso, né? E colocaram aqui a comparação do papelzinho aqui, né, da telinha de campanha dele, de candidato em anos anteriores, e ele começou como branco, virou pardo, e agora, como diz a Folha de São Paulo, é o quinto negro na história do STF, né? Então vamos conversar aqui sobre esse efeito Michael Jackson aqui às avessas na vida do Flávio Dino, né? Também sobre essa questão aqui toda da aristocracia da República, a qual o próprio Flávio Dino faz parte. Mas antes disso, se inscreva aqui no meu canal, o canal tá perdendo inscritos, não sei por qual motivo, né? Tá muito lento o crescimento, então se você assiste os meus vídeos, se você acompanha o meu trabalho, me dê essa força, clique aí no botão inscreva-se, né? Se você já é inscrito, confira se a sua inscrição está ok, às vezes a plataforma tira sem motivo algum a inscrição das pessoas, né? Então, você me ajuda bastante quando você faz isso, você ajuda o canal a crescer, isso é muito importante para mim, né? Então, aqui, o Flávio Dino pertence a uma família, uma linhagem, conforme eles colocam aqui na Revista Oeste, que está no poder de uma forma ou de outra desde a era lá do Brasil Império, né? Então, essa família nasce aí, o grande fundador dela, né, o grande aristocrata fundador, é o tetravô do Flávio Dino, que é Francisco Manuel Antônio Monteiro Tapajós, que é conhecido como herói do Tapajós porque ele ajudou Dom Pedro II, na época, no imperador do Brasil, a derrotar a cabanagem, que foi um levante popular de negros, indígenas, mestiços ali na Amazônia, né? Então, o herói de Tapajós é o grande patriarca dessa linhagem, digamos assim, da aristocracia republicana, aquele pessoal eleito, mas que nunca sai do poder, está sempre no poder, nas esferas de lá para cá. E a coisa continua geração após geração, né? O avô do Flávio Dino foi um desembargador numa época em que esses cargos do judiciário não eram concursados, né? Eram indicados, eram conseguidos por meio de indicação. Ele, muito bem relacionado, conseguiu esse carguinho para si aí. Já o pai do Flávio Dino, que é o Sálvio Dino, foi um deputado estadual e também membro da Academia Maranhense de Letras e da Academia Imperatrizense de Letras, né? Imperatriz é aquela cidade que tem aquele bolo enorme que o pessoal se mata para conseguir pegar um pedaço, certamente, né? Você sabe bem disso aí. Essa genealogia aí do Flávio Dino foi levantada lá em 2007 numa dissertação de mestrado em Ciências Sociais lá da Universidade Federal do Maranhão, né? A pesquisa tem o título de A Tradição Engajada, Origens, Redes e Recursos Eleitorais no Percurso de um Agente, né? Foi feita pelo advogado José Barros Filho, né? Então, não sei o conteúdo e o teor dessa pesquisa, parece aquele tipo de pesquisa brasileira que não tem a menor finalidade prática, acaba sendo apenas uma coisa, uma engabelação aí para conseguir um carguinho aí, um título de doutor, sei lá, alguma coisa desse tipo aí, né? Que é um título de mestre nesse caso, né? E aí o autor dessa dissertação aí, então, de mestrado, né? Ele chama essa família Tapajós, a qual pertence, da qual nasceu o ramo Dino, né? Ao que o Flávio Dino pertence aí, de tradicional família amazonense aí. E ele diz que o tetravô de Flávio Dino tornou-se um próspero proprietário de terra
às margens de terras, né, às margens do rio Tapajós, que era parte da província do Grão-Pará naquela época. Depois isso foi desmembrado aí, né? E ele colaborou com o governo provincial no combate à cabanagem, né? Em sinal de gratidão pelos serviços prestados, foi proclamado pelo imperador Dom Pedro II como herói de Tapajós, né? E aí ele também, o Francisco Tapajós, foi um deputado provincial e usou mão de obra escrava de indígenas na época, né? Olha só que história impressionante. Aí a Heloísa Clementina, que é uma das filhas do Francisco Tapajós, então grande patriarca aí, ela se casou com outro político, que é o Nicolau Castro e Costa, que também foi deputado provincial, forma-se outro ramo, né, distinto da família, também no meio político aí, e numa época em que só votavam quem tinha propriedade de terras, né, naquela época lá e tudo mais. Então Flávio Dino descende dela, da Heloísa e Castro e Costa, que é trisavó, né? Colocaram aqui trisavô, mas é trisavó dele, então. E o nome dele aqui é Flávio Dino de Castro e Costa. Não herdou o sobrenome Tapajós por conta de pertencer a uma linha feminina, uma linhagem feminina dessa família aí. Mas ao todo temos de lá para cá 5 gerações de pessoas destacadas na política e na justiça do país, entre o Francisco Antônio Monteiro Tapajós, o patriarca, e o Flávio Dino, que é quem está no final dessa linha aqui atualmente, pleiteando uma bem provável vaga lá no STF, né? Isso aqui é uma coisa extremamente normal no Brasil. No Nordeste, bastante também, diga-se de passagem, existem verdadeiros clãs, verdadeiras dinastias reinando ali no Nordeste com seus pedaços de terra. É como que o estabelecimento de uma aristocracia europeia aqui no Brasil, ainda que com uma república, né? Lá na Europa medieval, até no começo ali da Idade Moderna você vê isso ainda, a questão dos estados separadinhos ali, né? Você tem um grande reino, mas você tem pequenos estados, principados, ducados, condados, enfim, baronias, marcas, né? Então, vários pedaços de terra que tinham ali os seus chefes locais, as suas dinastias, as suas famílias reinantes, né? E aqui no Brasil a gente tem isso também. Tem ali o feudo de Alagoas, aí você tem lá a família Collor de Mello, por exemplo, né? Aí você tem lá o feudo do Maranhão, você tem a família aqui, os descendentes do Tapajós, ou você tem também o pessoal Sarney por ali, né? A família, o clã, a dinastia Sarney, né? A casa de Sarney, que já forneceu até presidente da República para o Brasil. Você tem vários casos desse tipo aí espalhados por toda parte. Aquele, o nhonho lá da Câmara dos Deputados, lá o Rodrigo Maia, né? A família Maia também é forte. Família Genro lá no sul do país, tem a Luciana Genro, tem o Tarso Genro, que é o pai dela, né? Você tem a família Bolsonaro também, por que não? Você tem o pai, fundador do clã, da dinastia aí, e você tem os filhos dele na sequência, tem talvez a esposa dele envolvida na política também, todos com o mesmo nome, enfim. A República Brasileira é uma república de dinastias, é uma república de casas nobiliárquicas que se revezam controlando determinadas partes do Estado brasileiro. Algumas chegam até lá em cima no poder, depois decaem, mas continuam sempre ali atuando nos bastidores, atuando dentro dos meios políticos, né? Não dá muito para disfarçar esse cenário. A República Brasileira veio com a ideia de suplantar a monarquia para ser algo mais do povo e tudo mais, mas não mudou nada na prática. O presidente da República continua sendo um rei, um monarca, porque olha só, ele mora num palácio até, né? Tem uma vida de nababo, luxos imensos, quase impensáveis para o imperador do Brasil da época, Dom Pedro II, jamais sonharia em desfrutar dos luxos que o Lula e a Janja desfrutam atualmente, né? E você tem esse monte de famílias aí nobres, aristocráticas, que estão há anos, décadas, algumas há mais de um século, se revezando na política, controlando determinadas áreas aí, tudo sob a bandeira da democracia, mas no fim das contas não faz a menor diferença do que havia antes do antigo regime, do ancien régime, e o que nós temos hoje na democracia aqui no Brasil. Realmente é uma sociedade de castas, um sistema político de castas, do qual Flávio Dino sempre fez parte, descende aí de um aristocrata muito poderoso do Império que continua, cuja família continua no poder até agora, né? E é curioso, sim, citar essa questão aqui do tom de pele do Flávio Dino. Isso não significa absolutamente nada, mas sim é engraçado, porque o cara se identifica
identificava como branco lá no passado, e isso aí foi mudando, né? Olha só, realmente uma coisa impressionante. Ele virou pardo em 2018, 2014 ele era branco, 2018 ele virou pardo e agora em 2023 ele já virou negro, né? Deve ser o 5º ministro negro da história do STF, né? Realmente isso aqui é uma coisa que não faz o menor sentido, né? Particularmente eu acho que ele é um cara branco, no máximo pardo mesmo, deve ter alguma descendência e mestiça como quase todo brasileiro tem, né? Mas realmente dizer que Flávio Dino é negro eu acho que é um pouco forçar a barra, mas se ele se vê dessa forma assim, né? Quem sou eu para discordar? O pior, a grande questão dele não é se ele se declara um tom de pele correto ou não. O problema é ele ser um comunista assumido, que diz que gosta, que é comunista graças a Deus, e que vai integrar aí, infelizmente, e muito provavelmente, o nosso STF. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.